Olá, amigo do Eu Acredito na Volta de Jesus. Que bom estarmos aqui para poder passar um pouquinho do que nós devemos ter de preparação para a volta de Jesus. Você já se imaginou aqui morando no céu? Como vai ser interessante esse encontro com o Senhor? Mas sabe que para encontrarmos com Deus nós devemos pensar na maneira que nós vivemos. Há um texto na Bíblia que eu queria que nós meditássemos um pouco hoje. Ele está em 2 Coríntios 5, no verso 20. Ele diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você vê que responsabilidade. Deus diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Isso significa que nós somos pessoas diferentes desse mundo. Embaixador é alguém que mora num país, mas que não faz parte desse país. Ele é um representante de outro país. Então, na verdade, nós moramos nesse mundo, mas não somos daqui. Nós somos de um outro lugar. E por isso devemos ter costumes diferentes. O embaixador, ele mora num país, mas ele age de forma diferente. Ele continua com os costumes e hábitos do lugar onde ele vive. Só que como nós podemos fazer isso? Filipenses 2, no verso 5, ele nos dá uma ideia. Paulo tem um verso muito importante aqui, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que a palavra que foi traduzida para o português é sentimento. Mas a palavra no grego, ela pode ser sentimento ou pode ser mente. Tende em vós a mesma mente de Cristo Jesus. Você já imaginou o que é ter a mente de Cristo Jesus? Há uma música muito conhecida de um padre, chamado Padre Zezinho. Essa música diz assim: um dia um garotinho me perguntou como era ser como Jesus. E eu lhe respondi: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu. E assim eu seria mais parecido com o Senhor. Sabe, meu amigo, se nós queremos ir para o céu, se queremos morar com Jesus, nós devemos já nos comportar como aqueles que são cidadãos do céu. Você deve tratar as pessoas da maneira que Jesus tratava. Você encontra em Jesus mais de 150 vezes dizendo que Jesus tinha compaixão das pessoas. Você encontra Jesus tendo sempre a preocupação de fazer o melhor para o próximo. Você vê que na palavra de Deus diz que Jesus vivia e andava sempre ajudando o outro. Jesus, ele em todo momento diz que esteve aqui nesse mundo, mas não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Se você quer estar pronto para viver lá na eternidade, você deve viver da maneira que o Pai te ensinou. Deus deixou na sua palavra um grupo de normas e leis que nos ensinam como sermos cidadãos do céu. Você encontra diversas. Você encontra em Mateus no capítulo 5 as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados aqueles que são pacificadores, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ele deixou também umas regras de conduta em Êxodo no capítulo 20, dizendo os mandamentos que nós devemos seguir. Sabe, essas coisas são para nos ajudar a nos adaptarmos ao mundo em que nós vamos morar. Jesus preparou um lugar maravilhoso para você. Esse lugar que Ele preparou, Ele quer que você more. Mas para isso, você precisa se acostumar a viver aqui sendo um pouco mais parecido com Jesus. Que Deus nos ajude a nos tornarmos semelhantes àquele que viveu nesse mundo e preparou um lugar para nos encontrar. Que Deus te abençoe. Um abraço.